Missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesmo lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet. Obrigado a vocês pela leitura. Nossas teimosias nos prejudicam? Você conhece alguém aqui que é teimoso? Ninguém? Teimosa? Teimosinhos? Hoje as crianças estão aqui também, né? Então elas vão poder aprender que algumas coisas a gente pode corrigir quando pequeno, depois de grande é muito mais difícil. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue transmitir para vocês alguma coisa sobre esse trabalho. A teimosia, o significado da teimosia. Apego obstinado às próprias ideias, que não desiste facilmente, não quer mudar de ideia, mesmo que ela esteja errada. Interessante que nos estudos que eu fiz, muitas pessoas, aliás, muitos comentários, foram feitos com a teimosia como algo positivo. A teimosia não é uma virtude como muitos pensam. Não é a capacidade de resistir aos problemas e seguir em frente, oferecendo novas soluções. Não vou. O teimoso é fechado nas suas opiniões alheias, é rebelde, intransigente, só coisas boas. Faz tudo ao contrário, se você pedir alguma coisa, ele vai fazer ao contrário. Chega a ser avesso. E simplesmente pelo fato, às vezes, de contrariar por contrariar, não porque é dono da razão, dono da palavra, não. As características: insistência excessiva a algo, uma insistência cega, muitas vezes algo que não merece tanta atenção e tanto esforço. A teimosia é o ato de insistir por insistir. Para o teimoso, é porque eu quero, porque eu quero. Eu não vou mudar. Eu nasci assim e não vou mudar. Então, tem que ser assim. O teimoso sofre de uma avareza emocional, que o impede de olhar além das possibilidades atuais. Ele não é otimista ou esperançoso, como se pode pensar. É escasso. Ele só conta com aquilo que fantasia que existe e se apega numa visão de mundo limitado. Ele não muda de opinião, simplesmente porque é a sua, não porque parece lógico. O problema do teimoso é porque ele não se entende às vezes, e ele acaba tirando os direitos alheios de todos, e dar uma opinião, de contrariar. Porque toda vez que você teima, você acaba atrapalhando alguém por algum motivo ou por outro. Agora, a pessoa mais vai sofrer com isso, na verdade, é o teimoso. Vamos saber já, aguardo. Quando um teimoso ele passa por uma situação, e essa situação ela tem uma tendência de discussões, ele cria uma situação de isolamento, essas situações acabam criando necessidade, desvios, para que a pessoa consiga jogar para fora aquilo que ela está frustrada. Isso acaba sendo feito, algumas pessoas comprando demais, pessoas gastando por impulso, por uma contrariedade que elas tiveram. Não vou generalizar aqui que são todos eles que façam isso. Não. Alguns fazem isso, outros não.
O fato que o teimoso não consegue admitir que ele é teimoso. Esse é o grande problema para ele se tentar se modificar. O teimoso ele pode mudar? Pode. Quando ele é subordinado, quando ele está numa situação inferior a outras pessoas que estejam no comando. Não é porque é uma situação de ele mudar porque eu quero mudar. Não. É porque alguém vai mandar eu fazer a coisa e eu vou ter que fazer. Mas se ele estiver numa situação onde que ele tiver poder, onde que ele tiver dinheiro, onde que ele mandar, ele acaba prejudicando muito a evolução dele e a evolução dos seres que estão junto com ele, os amigos, os familiares e por diante. Ele costuma ter um problema de sociedade, porque todo teimoso dentro de uma sociedade, ele é meio que jogado de lado, porque alguém olha para ele e diz, lá vem um teimoso. Já fica taxado, já fica na testa assim, ó, teimoso. O resultado, perde-se o senso crítico, você não pode ser mais criticado, você não pode mais criticar, porque é uma posição só, a tua verdade, e não mais a verdade de ninguém. Não consegue visualizar e não quer visualizar os ângulos das situações. Análise da circunstância. Eu poderia fazer a coisa diferente, poderia ir por esse caminho, poderia ir por aquele. Não. Eu quero ir por esse caminho aqui. Esse caminho aqui é o mais correto. Acabou-se. Não consegue procurar alternativas na hora dos contratempos. Oportunidade de aprender com os erros e acerto. Como é que um teimoso pode aprender alguma coisa se ele teima o tempo todo e não aceitar sugestões, modificações naquilo que ele faz dia a dia? E compartilhar uma ideia. De que forma? Não tem como ele compartilhar uma ideia se ele está teimando com a única verdade dele. Eu posso aceitar. Vocês podem aceitar que eu seja um teimoso, mas vocês, quer dizer, não podem concordar comigo. A única coisa é que vocês vão respeitar. Afinal de contas, não vale a pena discutir com um teimoso a ponto de você perder a situação ou uma boa conversa. Tem uma frase que sempre a gente fala, prefiro ser feliz do que ter razão. Eu levo ela comigo nessas circunstâncias, são muito interessantes. Muitas vezes o teimoso, ele acalora uma discussão por teimosia, tornando-se inflexível a qualquer contrariedade, criando dificuldade de interação social. Nessas situações, ele não consegue ver que está errado, paga mico, porque paga mesmo, a gente paga. Sempre acha que está certo, se, quando as coisas acontecem, se tiver uma interação, se for do meu jeito, my way, se todo mundo concordar com o meu jeito, do jeito de eu ir, tudo bem, nós vamos ter facilidade de resolver as coisas, vamos ter um resultado. As pessoas são teimosas, geralmente, porque tiveram uma educação muito severa, quando pequeno, ou numa sociedade, num local, uma família. E nem sempre elas têm culpa de ser teimosas, porque foram educadas assim. A gente que convive com uma pessoa teimosa, a gente tem que ter uma paciência para poder perdoá-las, entendê-las, levar com o tempo para fazer com que ela entenda que aquela posição dela pode não ser a mais correta. As pessoas teimosas não são pessoas felizes. A teimosia é um atributo que tem muito pouco a oferecer e fica como um faminto defendendo um osso velho, não querendo sair da toca, não querendo sair para lugar nenhum, para não ver novidade, para não mudar de opinião. Dificilmente você consegue aprender alguma coisa que realmente seja melhor para a tua evolução com o teimoso, porque ela está sempre fechada a uma crítica, a alguma coisa que você fale ao contrário daquilo que ela pensa.
Quem é teimoso? Ninguém geralmente assume essa posição, eu sou teimoso. Agora, todos nós somos, em grau maior ou menor. Em algum momento, nós somos mais ou menos teimosos, dependendo da situação que nós encontramos e da forma com que nós estamos defendendo naquele momento. Se é algo que muito nos interessa, se é o nosso orgulho que está em jogo, se é a nossa imagem, nós vamos estar mais aferrenho a defender. Todos nós, em algum momento, apresentamos teimosia em maior ou menor grau. Na convivência, se não houver paciência por parte das pessoas envolvidas, geralmente não terá bons frutos. A teimosia do ser humano os leva a cometer erros que no futuro acabam causando um dano ainda maior. Existe grau de teimosia? E essa possibilidade de mudança nesses graus de teimosia está exatamente como eu falava antes, na questão das crianças, que estão numa fase mais fácil de a gente ensinar elas que é necessário mudar, é necessário ter uma postura diferente. A gente pode lapidá-las. E nós somos responsáveis por aquelas criaturas que estão conosco, que se chama de filhos, que nós possamos colocar num caminho melhor ou pior. Se no dia de amanhã nós tivermos um filho muito teimoso em casa, não brigue com ele. Ele é apenas uma cópia daquilo que você é. Em tudo. Para um teimoso, o que mais prejudica além da dificuldade de convivência familiar e social, enquanto encarnado, é quando ele desencarna. Por quê? Quando desencarna não vai mudar nada. Vai continuar sendo teimoso. Porque alguém aqui sabe que quando vai desencarnar, não, agora eu sou o Agostinho aqui nesse plano, desencarnei e vou para o outro plano lá, eu vou sair do umbral rapidinho. Pode ter certeza que vocês vão, pela teimosia, vai ficar no umbral mais tempo. Tenha certeza disso, para vocês tirar dúvida dessa situação. O Céu e o Inferno, o livro do Céu e o Inferno, oferece uma leitura vasta das dificuldades daqueles que tiveram arrependimento após desencarnar aqui, e chega lá, levando muito tempo, e transmitindo essa mensagem, dizendo do quanto sofreram, quanto se arrependem dos tempos perdidos, pelos tempos que teimaram, do tempo que discutiram coisas que não era necessário. Não ajudar eles a evoluir, atrapalhar a evolução deles. Então, a pergunta no início da palestra, a nossa teimosia nos prejudica? Prejudica. Não só a nós. Prejudica a nossos familiares, aos nossos amigos, a nossa sociedade, no todo que nós temos quando nos envolvemos. Se o teimoso sofre aqui, nesse plano, no plano desencarnado vai ser bem mais forte. Por quê? Porque lá nós tiramos o véu que nos possibilita de ver mais longe. Mesmo que depois vocês saírem do umbral. Vamos supor que vocês não vão para o umbral. São tudo espíritas exemplares. E chega lá, chega do outro lado, olha para trás e vê lá o mapa, vê a TV lá do filme passando lá. Ah, como eu fui na Terra. Meu Deus. Eu começo a pensar que eu vou ser teimoso e vou voltar ao plano da Terra para voltar a me melhorar. Exemplos de teimosia. Você insiste fixamente uma ideia, um plano ou em esclarecer um ponto, mesmo sabendo que está errado. Isso é típico de um teimoso. Fazer uma faculdade é um exemplo dela. Quantas pessoas que entram numa faculdade, querem fazer uma faculdade para provar para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, ou mesmo quantas vezes um pai coloca o filho, tu vai fazer faculdade de Direito, e não abre mão disso. Aqui nessa casa não se pode admitir isso, porque nós estudamos uma ferramenta em qual que dá
a conhecimento de saber o que é mais provável para cada um, da nossa profissão, nosso dia a dia, das nossas qualidades ou da nossa deficiência. Mas acreditem que esse é um ponto que tem que ser visto em todo momento que você for teimar, pensando naquele que vocês podem ajudar ou atrapalhar na evolução. Bater o pé para fazer o que gosta, mesmo que ninguém aprove. Alguém já passou por isso aqui, né? Com certeza. É uma situação que a gente encontra em diversas situações. A bola é minha e se não for do meu jeito, ninguém joga. Na minha época que eu jogava a bola era assim. Quem era o dono da bola que mandava, né? Para o teimoso, nesse caso aqui, consegue se vencer o outro pelo cansaço. Mas ainda eu tenho um exemplo mais forte para dar a vocês depois. Quando outros apresentam uma ideia, sua tendência é apontar as razões pelas quais não irá funcionar. Se vocês me apontaram uma ideia que acham que é interessante, eu já vou dizer, não vai dar certo. Estão precipitados nisso, é imaturo. Tem que maturar essa ideia para depois, quem sabe, a gente começar a pensar nela. Você fica visivelmente irritado, frustrado, impaciente, quando outros tentam te persuadir algo que você não concorda. Alguém aqui já se sentiu nessa situação? De alguém que está teimando com alguma coisa? Você se sente na razão, você sabe que aquilo é verdade para você, a tua verdade, porque a verdade ela tem dois lados. A minha e a de vocês. A minha verdade tem um desenho muito típico dessa situação, que é o 6 e o 9, visto de lados diferentes. Cada um vê um número do jeito que está do seu lado, do seu ângulo. E todos os dois têm razão. Você dá pouca importância para pedidos dos outros quando pretende fazer algo completamente diferente. Essa situação é falta de empatia com o próximo. Porque às vezes a gente pode valorizar uma ideia tão boa. Talvez você não exatamente não concorda com aquela ideia, mas tem que respeitar ela. Porque pode ser a coisa certa que a pessoa vai fazer para ela, até o dia que ela comprovar que é o contrário. Até lá você tem que respeitar, porque muitas pessoas tomam um caminho que elas querem tomar. Se você costumar bater de frente e dizer que só aquele caminho que você está fazendo está certo, você vai descobrir que o mundo muda, ele evolui o tempo todo e nós temos que acompanhar essa evolução. Na Bíblia, temos o Salmo 32.9, que diz, você não deve ser teimoso, você não deve ser igual um jegue, porque você tem raciocínio. Simplesmente você não irá fazer uma teimosia por birra, por achar que você é dono da verdade e por diante. Eu trouxe para vocês uma situação de que a teimosia, de exemplo de teimosia, de que chama atenção numa passagem de uma pessoa chamada Ramsés. Era um faraó. Ramsés, o faraó, que não cede a pedido de Moisés para que ele liberte o povo hebreu da escravidão, sofreu 10 terríveis pragas como consequência, incluindo a morte de seu próprio filho, e nem assim modifica seus pensamentos. Esse é um homem, como exemplo, de teimosia. Já tem uma situação aqui que eu fui obrigado a trazer, porque ele traz uma passagem interessante que aconteceu, fato verídico. Houve um incidente ocorrido em outubro de 1995, próximo ao litoral de Neville Foulon. A história contém um diálogo entre as tropas americanas e as canadenses. Travado
no navio da Marinha norte-americana e autoridade costeira do Canadá. Os americanos começaram de uma forma tranquila, na maciota. Falaram o seguinte para os canadenses: favor alterar seu curso em 15 graus para norte, a fim de evitar colisão com nossa embarcação. O canadense respondeu: recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. Um para o norte, outro para o sul, para não bater. Ao ouvir a resposta do canadense, o americano ficou muito mordido. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. Mas o canadense insistiu. Não, mude você o curso atual. O negócio começou a ficar feio e o capitão americano berrou ao microfone: aqui é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana do Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios suporte. Eu exijo que vocês mudem seu curso 15 graus para o norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do nosso navio. O canadense calmamente respondeu: aqui é um farol. Agora, como eu estava estudando a matéria para a palestra, chamava-me a atenção de que realmente, por que às vezes nós somos teimosos e nós não aceitamos ser teimosos? Por que nós competimos numa ideia, essa ideia para nós é a correta? Existe a teimosia ou persistência, uma diferença. E que nesse estudo apareceu muita diferença, muita gente que não sabe o que é uma teimosia. Não sabe diferenciar uma teimosia de uma persistência. Teimar é insistir, obstinar-se, pretender com insistência, porfiar, a palavra que já não existe mais no vocabulário, você não vai encontrar mais. Google responde, mas mais ninguém. Persistir é ser firme, é continuar ou prosseguir, permanecer, perseverar. A persistência, mas a esperança que dá a perseverança. De acordo com o dicionário, essas palavras parecem descrever comportamentos parecidos e às vezes iguais, na obstinação, na permanência e na insistência. Então, qual é a diferença? A diferença está na motivação. O que motiva uma coisa e o que motiva outra? A motivação para a teimosia está naquilo que eu quero e somente a minha verdade é a absoluta. A minha verdade tem que prevalecer. É a minha verdade que vai doer no ouvido de muita gente, enquanto eu continuar naquela posição e alguém não descaracteriza essa verdade. Os que motivam a ação de cada comportamento, a teimosia geralmente aparece para alimentar a necessidade de sentir capaz de algo, alguém ou a si mesmo. Muitas vezes para provar que a sua opinião é a correta e a do outro está errada. Tem um rei ali mostrando que eu sou o dono da verdade. Né? É uma satisfação egóica, egoísta, sem frutos bons, podendo levar a discussões e brigas desnecessárias. Para o teimoso, a motivação é o simples fato de teimar. É ficar com a sua opinião, é persistir por persistir, é não sair do seu mundo. Para o persistente, o motivador é analisar os fatos, os ângulos e ser humilde na hora de mudar, aceitando os erros e acertos. Exemplo de pessoas persistentes. Tem uma pessoa que todo mundo se deve conhecer, pelo menos já pelo nome, né? Chamado Jesus. Foi o maior persistente do planeta nosso. É o maior exemplo que nós temos. Paulo de Tarso. Para quem já leu o livro dele, sabe exatamente do que ele foi, do que ele mudou, o que ele fez de mudança, do que ele sofreu na caminhada dele. Jeremias, um dos bíblicos que mais sofreu na era de perseguições. Jó e José do Egito. Foram alguns nomes que eu peguei como pessoas persistentes, que não desistiram, que realmente passaram no teste em que foram colocados na caminhada que eles se encontravam.
e a persistência. A persistência, como a teimosia, consiste em insistir em algo que você muito quer alcançar, tentando até conseguir, tal qual a teimosia. A diferença é que a persistência se deixa mais crítico, mais receptivo à análise das circunstâncias, faz você aprender com seus erros, modificando a estratégia para alcançar o objetivo e não deixar de se abater pelos fracassos do caminho. Quando eu sou persistente, mesmo sabendo que às vezes eu tropeço em algumas coisas que eu não consegui fazer exatamente como eu queria, eu vou ter a humildade de ouvir ou de perceber que eu errei. Eu não vou ter a vergonha de dizer para você, ó, eu errei. Chegar aqui na frente e dizer, olha, eu estou errado na minha opinião. O nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo que nós carregamos de coisas que nos dificulta a nossa evolução, ela impede de a gente fazer isso. Hoje eu consigo dizer para vocês, eu errei. Só não posso dizer tudo, tá? Vocês vão querer, não vão mais ouvir a palestra. A persistência faz você se perguntar se poderia seguir por outro caminho e atingir o mesmo objetivo. Percebemos então que saber diferenciar a persistência da teimosia em nossas vidas não é tarefa fácil, porque ela se confunde muito. Nós muitas vezes revestimos nossos apegos, nossas dificuldades, nossa teimosia de persistência, acabamos sofrendo sem saber o porquê e muitas vezes recusamos as mudanças. Para complicar, existe o efeito contrário. Não persistimos e desistimos de algo, alegando ser teimosia, quando deveria, na verdade, aquilo é uma persistência, deveríamos continuar insistindo naquilo que nós estamos fazendo. São nossos projetos, às vezes, de uma faculdade que muita gente quer, são nossos sonhos de comprar a nossa casa, são qualquer coisa. Nós colocamos como objetivo, como sonho, e nós darmos sequência do nosso melhoramento, das nossas mudanças, que um dia nós queremos ter melhor. Nós sabemos que nós vamos daqui para um umbral, então nós não queremos ir para um umbral, nós vamos trabalhar para não ir para um umbral. Então é uma persistência, isso não é teimosia. Porque você vai raciocinar todos os dias naquilo que está mudando, naquilo que está errando, naquilo que você pode mudar. Geralmente acontece em projetos ou sonhos importantes para nós. Ficamos com medo e nos auto-sabotamos. Aliás, o medo é um grande problema que o teimoso tem na vida. Ele tem medo de que a verdade dele não seja a verdade tão quanto ele queria. Por isso que ele mantém uma posição, às vezes, firme naquilo que ele está teimando e não busca ver os outros pontos de vista. Autoconhecimento é a base do discernimento para a nossa situação de melhoramento. O melhor remédio para todos os doentes é o autoconhecimento. Para termos mais clareza do quanto estamos teimando ou persistindo, é necessário um profundo grau de autoconhecimento, sendo sincero conosco, com nossas fraquezas, nossas dificuldades e nossos sabotadores. Isso não acontece de uma hora para outra, requer muito esforço e auxílio, porque o principal motivo está no fato de que precisamos do outro para ver nossos pontos cegos. Com esta interação, ficamos mais fácil de nos avaliarmos. Hoje, até carro, quando você compra um carro hoje, você já compra ele até com um assistente de ponto cego, para facilitar uma ultrapassagem, uma saída de pista e por diante. É igual para uma questão de teimosia. Você vai fazer uma ultrapassagem, você não olha para o espelho, você não cuida, você está num ponto cego de onde o outro carro está passando, você não consegue ver. As pessoas que convivem com vocês, às vezes, que tentam mostrar para vocês da necessidade de mudar o ponto de vista de vocês, elas estão querendo ajudar vocês. São as pessoas mais próximas da gente, aquelas que mais a gente atinge na nossa teimosia, no nosso dia a dia. Elas que nós precisamos dar ouvido exatamente para que nós possamos mudar. Elas conhecem as nossas piores, o nosso pior problema que nós temos. Dentre elas, essa que nós estamos tocando no assunto de ser teimosos. A pessoa que convive com você, ela sabe exatamente a que momento que você está começando a teimar e você vai levar esse grau. Geralmente ela para o assunto, para de falar e deixa você falando sozinho.
Deixa você terminar o que você quer, porque não adianta insistir. A teimosia é a origem de muitos sofrimentos. Como é comum confundir a persistência com teimosia, podemos dizer que a persistência é uma conquista gloriosa, que só a maturidade e a sabedoria pode garantir. No caso das relações não correspondidas, essa teima pode ter um custo muito alto, levando a ser uma neutralização do parceiro, às vezes com a própria vida, fator de uma decisão unilateral. Quando nós teimamos num relacionamento, eu quero casar, eu quero viver com aquela pessoa, e aquela pessoa não quer, e você insiste, você persiste na teimosia de ver que ela não é a pessoa certa para você, ou que você não é a pessoa certa para ela, é uma situação, para haver uma conversa tem que os dois lados, formar um casal e não um indivíduo só. Acaba levando a tragédias. Diariamente você vê em sites, em noticiários, que aparece assassinato, mulher matou homem matou mulher, mata filho junto, já para aproveitar, para não deixar mais nada, e por diante. Por causa de que, às vezes, teimosia, de não parar para analisar o que a outra parte está dizendo. Olha o grau de comprometimento que cada um de nós estamos levando para a nossa evolução espiritual. Tenho certeza que daqui direto para o umbral, né? Às vezes queremos tanto que seja amor, que não só enxergamos que é só teimosia. Casal com cacto no meio. Ninguém se encosta, ninguém sofre. Isso aqui é importante para vocês nunca esquecerem. Estudo aponta que falar a frase "eu avisei" aumenta em 78 a raiva de quem fez a burrada. Então diga, eu avisei. Vai ser ruim. Vai dar ruim, vocês não vão querer. No sofrimento ainda eu quero colocar aqui o prejuízo do teimoso, depois da família e amigos, da sociedade que não aceita naturalmente a convivência, é o próprio teimoso, que eu já tinha até mencionado no início. Quanto à teimosia em extremo, esta poderá ter discussões diariamente, semanalmente, impossibilitando convivências pacíficas e até interessantes para que nós possamos nos evoluir. Toda vez que nós for analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida, nós vamos entender que nós vamos ter conflito, que nós não vamos aceitar nem sempre o que nós estamos fazendo. Paulo de Tarso teve muito conflito até ele seguir Jesus. Até lá ele matou muita gente. Ele perseguiu muitos que adoravam Jesus Cristo, que realmente assim seguia Jesus. E foi Paulo de Tarso que deixou os maiores ensinamentos de persistir, de mudanças. As marés da vida mudam muito rapidamente e atitudes são inflexíveis, podem lançar de encontro aos rochedos da infelicidade que nos leva ao pique. Antes de se ter um ponto de vista, é melhor analisar toda a situação com mais cautela. Muitas vezes se surpreenderá com o conhecer do outro lado da questão. Isso poderá evitar seu próprio naufrágio. Para encerrar, ser flexível não significa ser fraco ou ter personalidade, pois não importa o quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe dois lados. William Shakespeare. Assim, antes de dirigir para qualquer pessoa, para qualquer mais próximo ou distante de nós, que alguém mude o rumo, verifique que, se não é você que está indo direto ao rumo do desastre. Pensamos bem nisto. Uma boa semana a todos vocês. Obrigada, Agostinho.